Uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, família amiga da 93.9. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu programa de eleição, que é o Mais Família. Eu sou a Conceição Calete e faço gosto em estar consigo em aproximadamente 1 hora. Por isso, assim desejamos ou desejo que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja consigo e sua família. Hoje falaremos sobre o namoro no contexto cristão. Como é que você leva essa fase de namoro? A sua filha, o seu filho, como estão a levar essa fase do namoro? Como é que é? Há abstenções? Há aquela coisa de dar o irmão mais novo ou a irmã, olha, quer sair com a namorada, leva. Antigamente era assim. Então, hoje vamos falar sobre o namoro no contexto cristão e para esse tema já temos aqui o nosso mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento, que é o pastor Osvaldo dos Santos Coelho. Pastor, seja bem-vindo a mais uma edição. Muito obrigado. Muitas vezes eu vou dar boas-vindas, muitas vezes, porque nós queremos ter o pastor sempre aqui. Amém. Pois. Como tem sido os dias do pastor? Graças a Deus, para uma semana como esta, nós estamos agitados por conta de um programa especial de explosão evangelística para a cidade de Talatona, mas uma experiência de muita bênção. Ok. Pastor, há pessoas que pensam que os pastores não têm vida normal como alguém que não seja pastor. Nós temos vida normal, assim, levar o filho à escola ou a filha à escola, levar a esposa para o serviço, fazer assim, atividades normais como quem não é pastor. Nós temos obrigações, somos pessoas, somos pais, somos maridos, somos primos de um grupo de pessoas. E filhos de alguém. Filhos, enfim, mas também nos mandam, tá, né? Também, não é? Somos mandados. Mas também, pensamos assim, os pastores parecem que levam a vida toda, o dia todo assim, 24 horas a orar. Tem sido assim? Não precisa ser assim. É claro que há momentos especiais dentro daquilo que é a experiência ministerial que exige demorar-se um pouco mais na presença de Deus em favor de si mesmo, da sua família ou em favor da obra onde você é líder. Tá, né? Existem desafios dentro do contexto espiritual que só podem ser plenamente ultrapassados quando nos enchermos mais e mais da presença de Deus. Então, existem sim momentos que você precisa se demorar na presença de Deus, mas também existe este outro elemento social da vida ministerial que você não deixa de ser pessoa. Tá, né? Não deixa de ser pessoa. Há aquelas situações, pastor, que o pastor vê alguém, uma das suas ovelhas, não é? Pode ser uma mulher ou um homem, e o pastor vê que alguma coisa não vai bem na sua vida. O pastor tira o tempo para orar para ela. Precisamos orar. Tanto quando você percebe que a pessoa partilha diretamente ou quando a pessoa indiretamente demonstra que alguma coisa não está bem. E aí você precisa demorar-se na presença de Deus. E é interessante que o mal-estar das pessoas emocionalmente mexe conosco. Mexe conosco. Então a tristeza do irmão é a tristeza do pastor, a alegria dele é também a tua alegria. Então essa diversidade de emoções que caracterizam a vida da igreja influenciam também para aquilo que é as emoções do momento ou em algum momento do líder da igreja. Um caso disciplinar. Por exemplo, um jovem que adulterar não. Adulterar ou fornicar. Certo. Adulterar é só quando já é casado, quando a não é? pessoa já é casada, okay. Sim. Um jovem que se toma o conhecimento que ele tenha caído em fornicação. Certo, também é doloroso. É doloroso. Certo. E o pastor tira assim alguros dias para orar. Já chegou a jejuar por um membro? Exatamente. Quando você percebe que ele decidiu... Porque há esse elemento da ação de Satanás contra as nossas vidas. Satanás, ele quer esfregar sobre a nossa cara
toda a vergonha possível e nos desincentivar para que continuemos na jornada cristã. Então, há esse momento que o crente sente que falhou contra Deus e dele não tem mais acesso ao perdão. Então, a reação natural dessa pessoa é desejar abandonar a igreja. E é um momento muito duro para a vida de um pastor. Okay. É muito difícil ver que alguém entende que não há espaço para ele dentro da comunidade de crentes, não se sente recebido por parte de Deus. Então, você precisa encontrar todos os mecanismos possíveis em Deus para poder recuperá-lo para os braços de Jesus. Okay. E o pastor tem estado a participar muito em atividades juvenis? É claro. O pastor, na verdade, adventista, ele é pastor de crianças, é pastor de adolescentes, de jovens e de adultos. Então, nós precisamos ser adultos para adultos, jovens para os jovens, adolescentes para os adolescentes e crianças para crianças. Okay. E idosos para os idosos. Idosos para idosos. Sim. Pastor, como é que está a saúde emocional da juventude na sua igreja? Graças a Deus, nós temos crescido muito. E esse gráfico do crescimento deles mede-se quando eles demonstram interesse para com aquilo que são as coisas espirituais. Quando tem interesse pela Bíblia, tem interesse pela oração, tem interesse para o cumprimento da missão, envolvem-se nas atividades. Então isso denota que está tudo bem com eles nessa vertente. Ok. Pastor, vamos já entrar para o nosso tema, não é? Sim. O que é o namoro cristão, pastor? Namoro cristão é um namoro influenciado por princípios cristãos. É um namoro cujo centro é a pessoa de Jesus Cristo. É um relacionamento que é pautado pelo assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus tem o elemento chave nesse tipo de aproximação interpessoal. O que desejamos fazer, nós fazemos porque cremos que é a vontade de Deus. O que não fazemos é porque cremos que também não é a vontade de Deus. Quer dizer que a base para nossa conduta, o nosso comportamento é a Bíblia. E o que a Bíblia orienta para o namoro cristão? A Bíblia nos apresenta muitas informações a respeito desse começo, desse início da relação conjugal, tá, né? Ou relação marital. A Bíblia preocupa-se profundamente com o relacionamento de duas pessoas do sexo oposto, tudo porque eles constituem a família. E por constituírem a família, a igreja é composta por famílias. Então, a qualidade das famílias torna igrejas de grande qualidade. A saúde espiritual das famílias promove saúde espiritual da igreja. Então, Deus não se mostra indiferente a este tipo de relacionamento, porém se posiciona com maior delicadeza, dando toda a orientação para que as pessoas possam fazer tudo certinho, possam se proceder da forma pelo qual Deus estabeleceu. Permitam partilhar consigo, irmã Calete, que a Bíblia apresenta um tipo de relacionamento pré-marital com propósito. O namoro cristão é um namoro com propósito. A Bíblia, quando fala do namoro, a Bíblia apresenta-o como um caminho para o casamento. Quer dizer que nós não podemos ter jovens ou não podemos ter pessoas solteiras que queiram brincar com o tempo, com as emoções ou com a vida do outro, do próximo. Não podemos. Dentro do mundo social ou secular já aparecem até algumas expressões. Eu vou apenas ficar. O ficar, o divertir-se, enfim. Então, esta forma pelo qual a sociedade hoje se apresenta é completamente contrária
quando vista o posicionamento bíblico a respeito do namoro. Quando se fala de namoro na Bíblia, Deus está pensando em casamento. Então, não adianta começar se a tua intenção não for esta. Não se brinca com a pessoa que foi criada por Deus e que custou, por meio da redenção, o sangue de Jesus Cristo. Deus comprou o ser humano. Então, o ser humano é importante. Então, este alerta é tanto para homens quanto para mulheres, porque temos homens que entendem brincar com mulheres e temos também mulheres que entendem brincar com os homens. Ou se deixam brincar. Exatamente. Algumas pessoas se deixam brincar porque já está claro, mas infelizmente querem enveredar por esse caminho que é contrário à vontade de Deus. E nós conhecemos isso do ponto de vista prático porque parte daquilo que é a nossa experiência ministerial como pastores é lidar com jovens. Então, esta abordagem que estamos fazendo, é claro, ela é abrangente, afeta até aquele que não é cristão, para que compreenda que Deus vai o responsabilizar pelas ações más que cometeu contra uma pessoa. Deus vai o responsabilizar. Vai responsabilizar mesmo você que não é cristão. Isso nós encontramos em Eclesiastes capítulo 12, no verso número 14. Quer dizer que tudo, um dia as pessoas para tudo poderão prestar contas diante da presença de Deus. Eclesiastes 12, o verso número 14. Então é importante considerarmos com maior seriedade. Agora, dentro do contexto cristão, nós também temos pessoas que não estão tão sérias para levar assim da melhor forma possível este tipo de relacionamento, ou para considerar este tipo de relacionamento. Por isso é que também existem casos de pessoas que passam por decepções amorosas dentro do contexto cristão porque alguém brincou com seu próprio coração. E é uma das frases célebres de Ellen White, esta escritora norte-americana adventista do sétimo dia. Ela diz que brincar com o coração humano é um pecado de magnitude superior. Não é um pecado qualquer, é um pecado de magnitude superior. As consequências são drásticas. São consequências dramáticas. Então, nós precisamos compreender que Deus, porque tem interesses com a família, Deus se interessa com o namoro. Então, o namoro cristão é um namoro com propósito. Nós precisamos começar por ali. Este é o ponto de partida. É um namoro com propósito. Não é para ver se vai funcionar, não. Quer dizer que antes de tomar a decisão de atrair o coração de alguém, tenha consciência de que para Deus aquilo precisa começar para ter um fim próspero, que é o altar, que é o começo de uma nova família. Quando não temos esta intenção inicialmente, ou esta não é a motivação original do nosso coração, não comecemos. Porque há aquelas afirmações de jovens, eu vou namorar com essa jovem e vou até onde der. Não pensa em casamento. Certo. Vou até onde der. E na verdade a moça também diz, vamos tentar. Eu algumas vezes uso termos assim, eles são irônicos, porém também tristes, de que há pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado no namoro. Eu conheço pessoas que estão namorando há 10, 12 anos. Mas porque um está distante e o outro... Não, estão mesmo próximos. E não que não existam condições para começar a vida a dois. Simplesmente o homem manipulou a moça, tá, né? E eles infelizmente estão nessa caminhada, nessa viagem. Nesta condição. Isso é uma viagem. É triste demais. Engraçado que nunca se vão conhecer por isso tão mesmo, bem. Por isso mesmo é que quando você quer começar a namorar, tenha certeza que você verdadeiramente deseja preparar-se para o casamento. Se for só para andar assim... Não existe. Nada, não pode. Não existe. Deixa-me ler alguns textos bíblicos importantes que nos ajudam a compreender como deve ser o posicionamento
o posicionamento dos cristãos. O primeiro é o João, capítulo 15, do verso 15 ao verso número 20, onde Jesus Cristo declarou aos discípulos algo interessante e fala também para nós hoje. Do verso 15 ao 20 diz que: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vê principalmente o verso 17, para sermos mais objetivos, diz que isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. O texto bíblico declara que vocês não são deste mundo. Então, vamos encontrar em nossos dias várias aberrações dentro daquilo que é o contexto do comportamento, da conduta das pessoas, quando se fala de relacionamento a dois. Vamos encontrar várias aberrações. Vamos encontrar pessoas que acumulam para si mulheres e há quem acumula para si homens. Aparecem jovens à volta do nosso mundo que tem o namorado que paga a escola, o namorado que paga a roupa, enfim, o namorado para se divertir, enfim. Essas realidades, as pessoas acham que isto é normal. Mas os crentes precisam compreender que, para eles, situações do gênero jamais deviam ser uma realidade. Porque Cristo declarou que vocês estão no mundo, mas vocês não são deste mundo. Vocês estão aqui de passagem. Vocês se identificam com uma pátria, a pátria de cima, a pátria celestial. E se verdadeiramente nos identificamos com aquela pátria, então o nosso estilo de vida precisa ser completamente diferenciado. Movido, guiado, orientado pela palavra de Deus. Unicamente a palavra de Deus. Então não podemos nos deixar levar por aquilo que é o posicionamento secular das coisas. Não podemos. Porque por detrás da conduta humana, em 1ª ou 2ª de Coríntios capítulo 4, verso 4, nos mostra que por detrás do comportamento desviado das pessoas está Satanás. Diz o texto sagrado que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós estamos diante de cegueira espiritual. Todas as vezes que nos deixamos levar por um comportamento inadequado em relação à palavra de Deus, então nós estamos diante de uma cegueira espiritual. Diante de uma cegueira espiritual. A confirmação do texto de João 15 nós encontramos em 1 de João capítulo 12, verso 15 a 17. Claramente diz: não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se ama o mundo, tudo que fizer de errado não vai cobrar. Exatamente. O amor do Pai não está nele. Então, se você é cristão, e ainda assim, sendo cristão, você tem comportamentos não cristãos, é um indicador claro que o amor do Pai não está em você. É um indicador claro que você não conhece o Deus de quem você fala, ou quem você supostamente busca. Você não conhece Ele. Então não podemos amar o mundo nem o que no mundo há. O amor do Pai não está nele, declarou este homem de Deus. Pastor, daí buscamos mais uma vez essas ações ou atitudes de ter vários namorados, um dá a roupa, outro paga a escola, outro dá o carro, outro assim. E os rapazes também. Gosto existe. Dessa porque é ativa, gosto certo. Daquela porque trabalha, gosto daquela porque... E há sempre uma que ele diz, aquela eu nem toco. Certo. Porque é essa que eu quero. Essa do casamento. É do casamento. A do casamento tem sempre aquele jeito de se vestir
corretamente. Porque ele diz, eu caso com essa porque ninguém a conhece. Certo. Mas as certo. outras ele quer usar. Nele não está o amor de Deus. Infelizmente. As pessoas deixaram-se, ou têm deixado-se levar pela a influência do mundo. Será a globalização, pastor? Olha, também é um dos fatores. É um dos fatores. As pessoas querem experimentar tudo. Nós queremos aquilo que não convém. Nós queremos estar na moda. Queremos estar na moda, queremos seguir o progresso de tudo, o desenvolvimento de tudo, até o desenvolvimento do pecado. Tá? O desenvolvimento, a multiplicação do pecado, afetando as pessoas profundamente, mas não precisa ser assim. E como pastor, como é que o pastor tem aconselhado a juventude caso se apercebe que há um jovem na igreja que tem mais de uma namorada? Certo. Prontamente nós precisamos chamá-lo e conversar com ele. Isso é o que nós encontramos em Mateus capítulo número 18, né? Em Mateus capítulo número 18, segundo a orientação de Jesus Cristo, de como precisamos tratar com os errantes, desde o verso número 15 até o verso número 18, nós encontramos este princípio então, pastor, de como tratar com os errantes. É só para repetir, Mateus 18, 15, do verso 15 até o verso 18. Okay. O verso 15 é chave quando declara: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Quer dizer que nós precisamos encontrar mecanismos para pessoalmente conversar com esta pessoa e ajudá-la a perceber o erro em que se encontra, porque o pecado tem esse elemento neutralizador, dominador. As pessoas não dão conta do que fazem. O pecado nos pode prender. Por isso é que lá em João capítulo 8, Jesus Cristo diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O verso 32. E no verso 36 diz que se pós o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo estava falando a respeito do poder ou da capacidade do pecado de dominar as pessoas. Então, algumas vezes a pessoa pode ser crente, cristão, mas ainda ser preso de um certo tipo de pecado. Então importa que abordemos a pessoa com toda a delicadeza e todo o amor, todo o interesse redentivo para levá-lo a despertar da condição em que se encontra e avançar para uma outra direção. Orar por ela, orientá-lo e tudo mais para que o mais breve possível, o mais rápido possível se desfaça da condição em que se encontra. Porque o pecado, dentro daquilo que é a experiência de vida de um crente cristão, deve ser acidental, não pode ser um estilo de vida, muito menos uma projeção antecipada. Eu não posso projetar pecar. O pecado precisa ser um acidente. Não é alguma coisa planeada. Quando é algo planeado ou alguma coisa permanente, parte do nosso estilo de vida, então nós não podemos ainda assim ser considerados como cristãos. Pastor, o namoro cristão de alguma maneira protege os jovens das doenças? Com certeza, com certeza. No namoro cristão nós temos limitações. No namoro cristão nós temos limitações. Nós não podemos fazer tudo. Temos limitações. Como é que deve ser no namoro cristão? Só para ter uma ideia, o primeiro casamento que foi consagrado pelo próprio Deus, lá em Gênesis capítulo 2, a benção divina, ela precisou vir antes daquilo que a posterior deveria ser a experiência da vida de duas pessoas. Isto é, para eles terem autorização de começar a vida, precisaram em primeira mão receber a bênção de Deus. Deus foi o oficiante daquele casamento. Então, diferente do namoro, conforme se compreende no mundo fora, onde as pessoas fazem exploração do corpo. No namoro cristão não existe exploração do corpo. Não existe a maximização desta exploração por meio do ato sexual. Não existe.
não pode existir. Quando isso existe, a Bíblia em Deuteronômio capítulo 22 e Êxodo capítulo 22, os dois são mesmo 22, chama de prostituição. A prática de exploração corporal, principalmente o sexo dentro do contexto do namoro, chama-se prostituição. Deus diz que vocês estão se prostituindo. Não deve acontecer. Não deve acontecer. E se acontecer acidentalmente? Ok, se acontecer acidentalmente, o capítulo 22 de Deuteronômio também responde. Os dois capítulos que fizemos menção. Respondem que, se porventura, tá, né? Porque geralmente é consentimento mútuo, por consentimento mútuo entenderam? Então, importa que acertem isso, o texto de Moisés declara, acertem isso com as famílias, para encontrar mecanismos para vocês se unirem. Outro sim, se trata de uma prática, diria, acidental, sem intenções, sem propósito algum, as pessoas não têm interesse de ficar juntas, apenas é uma satisfação de um desejo pecaminoso. Então nós somos convidados a clamar por perdão a Deus e não mais trilhar pela mesma direção. A semelhança de qualquer pecado, Deus nos perdoa. Mas se verdadeiramente nos encontramos arrependidos, Deus nos perdoa. E o verdadeiro arrependimento denota mudança de consciência e mudança das atitudes. Nós não podemos continuar a praticar as mesmas coisas. Ok. Pastor, olha o tempo, pastor. Já chegamos ao momento do intervalo. Nós vamos fazer o nosso intervalo e esta minha informação é extensiva a si, querido ouvinte, que nos acompanha neste momento. Vamos fazer o nosso intervalozinho. O querido ouvinte já sabe. Se não sabe, quando eu voltar eu até já explico, tá bem? Prontos, vamos ao nosso intervalo e já voltamos. Rádio Advento 93.9, a sintonia da esperança. Comece o sábado com a Rádio Adventos em companhia do programa Feliz Sábado. Restaura o Senhor. Acompanhe todas as sextas-feiras na sintonia da esperança. Feliz Sábado. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Um feliz sábado para você. Olá, querido ouvinte, já estamos de volta para darmos sequência à nossa conversa com o pastor Oswaldo dos Santos Kawele, ele que é mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento. O pastor Kawele tem estado aqui semanalmente, há sempre um programa especial, totalmente espiritual, onde o pastor vai abordando sobre os temas que nós oferecemos. Então, querido ouvinte, sempre esteja ligado a 93.9, que é a Rádio Adventos, e tem a Sintonia da Esperança, e terá a oportunidade sempre de ouvir o pastor Oswaldo dos Santos Kawele. Nós hoje estamos a falar sobre o namoro na vertente cristã. Isso para quem só agora sintonizou. Para quem sintonizou já há algum tempo, então já sabe, essa informação não será para si, só para quem agora sintonizou. Nós estamos a falar sobre o namoro no contexto cristão e falar de tudo um pouco, não é? Sobre o que deve ou não acontecer no namoro cristão. Nós vamos agora continuar com o nosso convidado e, querido ouvinte, esteja ali até o final, tá bem? Vamos continuar. Pastor, antes do intervalo, o pastor falava sobre os pecados acidentais, vou assim dizer, né? O pecado não deve ser programado. Pode acontecer, mas acidental, de formas a... caso a gente reconheça que pecou, podemos orar pedindo perdão ao nosso Deus, Ele nos perdoa, mas desde que não repitamos a mesma coisa. Não é, pastor? Como a Bíblia orienta em como evitar esses acidentes? Certo. A Bíblia, em Tiago, declara que sujeitai-vos, pois,
a Deus. Resistir ao diabo. Tiago, pastor. É o Tiago, deixa-me ver, é o capítulo 7 melhor. Ok. Tiago 7, nesse caso, ou 4:7. 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, esta é a chave mestre para qualquer desvio. Pecaminoso. Ok. A sujeição a Deus. Quer dizer que quando nós estudamos o tema do pecado na Bíblia, nós vamos entender que é uma ação que só é possível quando a pessoa decide se desligar de Deus. De Deus. Quer dizer que ao cometer o pecado, pressupõe que a gente já tenha se desligado de Deus. De Deus. Mas nem que for acidentalmente, já pressupõe que estejamos já... Quer dizer, a fé já é fraca, não é? A natureza humana é pecaminosa. Ela é pecaminosa, naturalmente. Nós falhamos em qualquer momento. Mas nós estamos a querer dizer que a forma como a Bíblia apresenta a questão do pecado mostra que podemos passar a pecar mais por pensamentos do que necessariamente por ações. Embora a Bíblia também aquilo adverta aparece, que não devemos. Exatamente, não é? Exatamente. Não, o que estamos a dizer é que porque é de lá onde tudo começa. A partir do pensamento. Então, quando o pensamento mau toma conta do nosso coração, da nossa mente, ali temos que sentir mais e mais a necessidade de Deus, buscar a Deus para nos desfazermos disso. É aquela que a gente está pensando aí. Exatamente. Senhor, tira esse pensamento de mim. O que acontece diferente é que o pensamento mau está em nossa mente e nós alimentamos ainda mais. Alimentamos. Então ele se torna ações más. Okay. E a alimentação do pensamento torna, então, nos leva ao pecado por meio do pensamento. Enquanto que um pensamento que assalta a nossa consciência torna apenas, só reafirma a nossa natureza. Somos pecadores. E para esses pecados, tá, né, inconscientes, o sangue de Jesus Cristo automaticamente paga. É automático. É aquilo que na cruz foi vertido. Agora, para esses que conscientemente estão praticando, então eu preciso mesmo orar apresentar. E pedir porque esses inconscientes eu nem dei conta que pequei, eu tentei pecar, tentei falhar. Mas esses conscientes, aquilo foi alguma coisa. Passou alguém em frente de nós e o pensamento vai às tantas... Passou. E durante o dia só esquece que havia acontecido. Então nós precisamos compreender isso até nessa dimensão. Deus então, é mesmo misericordioso. Nós pecamos assim inconscientemente e Ele já nos liberta disso. O sangue de Jesus paga. Então, no livro, ou na Bíblia, nós temos um livro que é o livro de Cantares, que nos apresenta a imagem do casamento do princípio até o fim, como funciona o casamento. E ali nós encontramos tudo isso, a exploração do corpo através dos beijos, das carícias intensas. Pois eu já ia perguntar isso ao pastor, se no namoro cristão deve haver carícias físicas e beijo na boca. Olha, é interessante que esses beijos, as carícias intensas e tudo mais, o próprio ato sexual em si, é apresentado no livro de Cantares como sendo a experiência do casamento. No casamento. E não quer dizer antes, que é dentro do contexto do casamento. E nada antes. Então, a aproximação física dos namorados ou dos noivos, ela precisa ter grandes limites. Por exemplo, há um livro que é intitulado Cartas aos Jovens Namorados, também de Ellen White, essa escritora norte-americana que frequentemente falamos sobre ela. Ela declara que quando dentro do contexto do namoro ou do noivado, nós precisamos evitar ficar em lugares fechados. Lugares a sós.
Há uma frase Para que nós não cair em tentação. encontramos nesse livro e tem relação ao que você falou há pouco, que diz que todo aquele que se coloca no terreno de Satanás infalivelmente vai cair. Vai cair. Porque não tem como, já está ali no lugar e quer lutar contra Por isso mesmo é preciso estabelecer limites. Tem horas próprias de encontro, não podem ser encontros noturnos e lugares inadequados. Também não pode começar um namoro sem o consentimento dos pais. É o mandamento bíblico quando declara não roubarás. Quando o relacionamento a dois começa sem o consentimento dos progenitores, é um desrespeito a Deus, um desrespeito aos próprios pais também. Então eles precisam ter informação. Então há muita limitação. Estávamos a falar do contexto físico por causa daquilo que vemos no livro de Cantares. E que, infelizmente, para a realidade de uma sociedade tão corrupta moralmente quanto a nossa, acabou se normalizando ou banalizando estas informações. Então, nesse caso, o namoro cristão passa por uma conversa construtiva, né? Futuro, o que é que gostariam que... É planificação, é uma planificação, é amizade, é crescimento social, é crescimento espiritual. É uma amizade profunda. É a fase que devem orar mais. As pessoas precisam orar mesmo mais. Os namorados devem. De facto, precisam orar mais. Então, e sair menos, não é, pastor? Sair menos para os lugares isolados. Evitar ao máximo os lugares isolados. Convém que estejam em lugares públicos. E claros, iluminados. Exatamente. O nosso inimigo é tão astuto. Ele tem a experiência de engano de aproximadamente 6.000 anos. Satanás tem experiência de engano. Muita experiência. Tem experiência demasiada. Então nunca pensemos que somos suficientemente fortes para não nos deixarmos enganar por ele. Por isso todo cuidado é pouco. E eu amo muito, irmã Calete, a forma como o livro de 1 de João 2, o verso 4 fala sobre a juventude, principalmente a juventude. O texto diz que, João 2,14 diz que jovens, vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Então não caiam. Olha, quando a palavra de Deus declara que os jovens são fortes, isso nos mostra claramente uma verdade bíblica a respeito de como Deus chamou diferentes homens nessa fase, para servi-lo nessa fase. A título de exemplo, os discípulos de Jesus, quando foram chamados, eles estavam justamente na fase jovem. Quase todos os homens de Deus foram chamados na fase jovem e eles tiveram normalmente o ministério para toda a vida, mas começaram ali, tudo por causa da força que eles possuem. E Deus conta com esta classe de pessoas porque sabe que é uma classe-chave para aquilo que é a vida ministerial. Por isso é que eu gosto de dizer que enquanto que as crianças, elas são o futuro da igreja, os jovens são o presente da igreja, o agora da igreja. Se você quer compreender que igreja você tem, você só precisa questionar que tipo de jovens você tem. Okay. Se eles são comprometidos com Deus, então você tem uma igreja saudável. Então os jovens são fortes. Eles não podem se deixar levar por essas influências externas. Porque essas influências externas têm como propósito desestabilizar o cumprimento da agenda de Deus ou plano de Deus para a vida deles. Então eles precisam despertar. Pastor, o namoro no contexto cristão exige que os dois, nesse caso os namorados, devem ir para o casamento virgens ou só a menina? A virgindade deve ser realidade dos dois. Dos dois. Deve ser a realidade dos dois. Pois. Obviamente que há pessoas que, como eu, que não conhecia Deus antes, tá, né? A minha conversão é de 2008. Não conhecia Deus antes. Então não tinha sido orientado sobre o assunto. Sem ter acesso a esta informação, fazia de forma diferente. Okay. Eu ainda me recordo que quando atingi a minha adolescência, a minha mãe comprou uma caixa de preservativos e colocou num quarto.
no quarto dos rapazes. Não tendo a informação, achou que estava a fazer Exatamente, o ela melhor. pensou que tivesse a ajudar, mas não Ajudar é. o filho a proteger-se. Não é assim. Então, existem pessoas que conheceram a vida sexual antes de conhecerem a Jesus. Ok? Mas aqueles que conhecem a Jesus antes desse momento são convidados a partir para o casamento com toda a inocência possível. Evita muita coisa, não é, pastor? De facto. Quando vão os dois virgens ao casamento. Evita muita coisa. Evita muita coisa. Primeiro, desconfianças, não é? Desnecessárias. Certo. Depois não haverá aquela de parece que ele não sabe nada ou ela não sabe nada. Eu penso que tudo inocente é sempre melhor. Aprender tudo juntos é sempre bem melhor, porque gera um grande desconforto, porque dá a impressão que alguém teve se prostituindo um tempo antes do casamento e é feio demais, é ruim. Okay. E quanto à juventude que o pastor tem sob controle ali na sua igreja, quais são os conselhos que mais tem passado a eles? Um dos grandes conselhos que nós apresentamos para eles é a respeito da necessidade do jugo ser igual. A Bíblia desaconselha o jugo desigual. O texto sagrado diz que não vos prendais a um jugo desigual. Está-se a falar de relacionamento entre crentes e descrentes. Pastor, quando se fala em jogo desigual, é só mesmo no aspecto da religião? Do ponto de vista bíblico, o jogo desigual é, acima de tudo, religioso ou espiritual. Okay. Agora, outros elementos da diferença nós chamamos mais de incompatibilidade e não necessariamente jogo desigual. Porque a abordagem bíblica tem que ver mesmo com a fé, vida espiritual, vida religiosa, o mesmo conhecimento sobre Deus, a mesma crença, enfim, porque parece brincadeira, mas a religião ela é grande influência para a vida de uma pessoa. E a diferença de religião é crucial para a desarmonia, porque prevê-se no casamento uma unidade. Ela é uma unidade espiritual, é uma unidade emocional, é uma unidade física, é uma unidade financeira, é uma unidade social. Esta é a unidade do casamento. Então, seu casamento precisa ser baseado na unidade em todos os aspectos possíveis. A falta de unidade em algum ponto é crucial para produzir completa desestabilidade. E do ponto de vista sociológico, toda pessoa é religiosa. Então, se não existir uniformidade em nosso posicionamento religioso, existirá sempre determinados choques. E esses choques vão fazer com que a experiência do casamento possa ser também a experiência de decrescimento espiritual por parte do crente. Essa parte, não sei se você está me percebendo. Percebi, pastor. E há um pastor que ilustrou isso, um pastor mais velho, o pastor Ernesto Malaquias. Ele ilustrou isso com uma pessoa que está dentro de um buraco, tá? E você quer ajudá-lo a puxar. Agora, imagine, se ele quiser puxar você, quem tem mais facilidade de puxar o outro? Você ou ele? Quem está embaixo do ponto de vista mais prático, aquele que está embaixo tem mais facilidade tem mais de influenciar para que você caia. Então todo cuidado é pouco. É necessário prezar pelos mesmos princípios da fé, porque eles acabam dificultando a harmonia que se espera depois dentro do contexto do namoro. Então, para os nossos jovens, aqui a nossa realidade, nós os aconselhamos constantemente nessa questão de jogo desigual. Também os aconselhamos na vertente da pureza sexual. Você falou há pouquinho a respeito da virgindade, que é mesmo importante, porque eu vejo, principalmente em 1ª ou 2ª de Coríntios, capítulo 11, o verso número 1, o verso número 2, Paulo diz que vocês estão sendo preparados como virgens, como noivas puras para o casamento, estão sendo preparadas. É interessante que a ideia do relacionamento a dois na Bíblia também é apresentado como uma alegoria para falar de Deus e sua igreja.
E a forma como é descrita a igreja em preparação para o casamento, que é a segunda vinda de Jesus, é a necessidade de pureza. A noiva precisa estar pura. Então, essas informações não podem só ser vistas dentro do contexto da relação entre Deus e a igreja, mas também deve ser vista dentro do contexto da relação entre um homem e uma mulher. A necessidade de pureza é importante. Agora, é claro que a pureza não é alguma coisa acidental, irmã Calete, não é alguma coisa acidental. É um investimento espiritual, um investimento de abstenção e um investimento de busca pela face de Deus. Abstenção de que? De todas as fontes que contribuem para a impureza. Estamos a falar de entretenimentos contraproducentes apresentados pela televisão ou alguns espetáculos públicos de exposição sexual. Estamos a falar a respeito da influência da internet e das mídias, como é que elas funcionam para dificultar grandemente a pureza moral das pessoas. Por isso é que em alguns contextos do mundo já existe até o Instituto de Desintoxicação Tecnológica, por causa de pessoas que estão grandemente viciadas no mundo tecnológico, demoram-se muito na internet e tudo mais, principalmente nos aspectos de nudes, da exposição do sexo, exposição da imoralidade. Então as pessoas precisam desprender-se destes elementos, tá, né, que são portas que nos levam até a desenvolver esses desejos, essas vontades pecaminosas, e demorar-se na presença de Deus. Demorar-se na presença de Deus. Ficará mais protegido. Exatamente. Pastor, o nosso tempo até já está a avançar, mas eu só quero que o pastor me responda esta pergunta. Há pessoas que não concordam muito com isso. A virgindade, isso é coisa dos anos 50, não concordam, que não querem concordar. E já houve alguém que perguntou: me diga um livro da Bíblia que fale sobre isso. O pastor tem? Ora bem, os dois textos que eu apresentei para si de Deuteronômio 22, principalmente o Deuteronômio 22 é chave. 22. É o texto principal de toda a Bíblia. É o texto de Deuteronômio capítulo 22, porque apresenta vários incidentes de sexo. O texto apresenta vários incidentes de sexo. E Deus mostrando completa desaprovação. Porque Deus não quis que isso acontecesse antes da bênção do casamento. Deuteronômio capítulo 22 é chave. E de Deuteronômio capítulo 22 é onde se baseou, se justifica do porquê José precisou receber Maria sem casar. Sabia que José e Maria, os pais de Jesus Cristo, estavam na véspera de casamento, mas depois ficou-se a saber que Maria já está grávida? Eles sabiam que a gravidez resulta da intenção de Deus de trazer o seu filho à existência de uma forma encarnada no meio dos homens. Mas o público todo, dentro daquele contexto cultural, entendeu que José adiantou o casamento. Esse termo que se usa, né? Adiantou o casamento. Então já não houve necessidade de existir mais casamento. Está a conseguir perceber? Estou, sim, já não houve necessidade de... Então, Deuteronômio capítulo 22 deve ser visto dentro do contexto até mesmo, principalmente, do casamento de José e Maria. A véspera de casamento estava ali, o casamento deveria acontecer. José desejou abandonar, o anjo precisou visitar José para o informar que não há infidelidade por parte da tua noiva, está tudo bem, mas é Deus que entendeu e a trazer a existência do seu filho. Quer dizer que antes do ato sexual, tudo para mostrar também a qualidade do nascimento de Jesus Cristo, não é um ser qualquer. Deus não permitiu que houvesse necessariamente o envolvimento sexual para trazer à existência o seu próprio filho. Uma bênção muito grande. Então, o capítulo 22, irmã Calete, é crucial. Orienta as pessoas a ler cuidadosamente esse texto, principalmente dentro do contexto cristão. Orienta-os a ler cuidadosamente esse texto, porque nos apresenta que vários incidentes de sexo e Deus mostrando que não devia ser desse jeito. E já que aconteceu desse jeito, houve outros destinos e até interrompeu determinadas cerimônias religiosas do casamento por conta disso. Então, nesse caso, também trazendo para o nosso contexto, se uma menina for para
para o casamento, nesse caso, for para a igreja, no dia do seu casamento e for descoberta que ela está concebida, qual é o posicionamento da direção da igreja? Ok, não precisa existir mais casamento. Não precisa, Não porque ela precisa já existir casou. mais casamentos, não precisa existir. Não casou, ela se prostituiu. Se prostituiu. Isso é prostituição, tá, né? Estamos acostumados a falar de prostituição, falando dessas jovens que estão vendendo o corpo, mas também a prática do sexo pré-marital, do ponto de vista bíblico, é chamado de prostituição. Prostituição. Já não existe casamento, pode voltar para casa. Vocês já podem viver juntos. Ok. Podem viver juntos. Tá bem, pastor. Muito Mas obrigada. eu gostava de terminar, Sim. com um conselho especial para os jovens ou para os solteiros. Faz favor, pastor. Que nós encontramos em 1 de Samuel capítulo 12, verso número 30. Os que me honram, eu os honrarei. 1 de Samuel 2, o verso 30. Os que me honram, eu os honrarei. Vale a pena andar segundo a vontade do Senhor. Vale a pena. Vale a pena. A obediência a Deus gera bênçãos. Muitas bênçãos. Só precisamos obedecer. Algumas vezes as nossas mentes mergulhadas na influência do pecado, não compreendemos concretamente as coisas, mas obedecer a Deus é sempre melhor. É sempre melhor. Então, querido jovem, querido rádio ouvinte, você que é solteiro, prime por um namoro influenciado por princípios da palavra de Deus. Um namoro guiado por Jesus Cristo, onde Deus é o centro de tudo. Porque é dessa forma que a relação a dois se tornará uma felicidade plena ao longo de toda a história. Amém, pastor. Amém. Então, só nos resta mesmo agradecer pela companhia dos nossos ouvintes, pastor. E já agora queremos pedir que o pastor fale um pouquinho do seu número de telefone, devido às aulas bíblicas que tem dado na sua igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Talatona Metropolitana. Certo, os nossos estudos bíblicos acontecem todos os sábados, 8 horas pontualmente. Temos a nossa classe bíblica especial e também temos estudos bíblicos com agendamentos prévios à distância. Abordamos de determinados temas a depender da disponibilidade mútua entre o rádio ouvinte e nós. Basta ligar para o 925 13 57 00. Caso o querido ouvinte não tenha percebido, o pastor também, como ele tem essa interação com a Rádio Adventos, se não pegou o número do pastor, mas eu faço questão de repetir o número do pastor. Eu tenho aqui, não é, pastor? Ou o pastor faz questão? Eu quero repetir. 925 13 5700. Este é o número do pastor e também pode ter o 923 89 69 63. Este é o da Rádio Adventos. Caso queira falar com o pastor Osvaldo ou por alguma situação o número de telefone do pastor Osvaldo esteja desligado, liga para este 923 89 69 63 que a Rádio Adventos já o orientará a chegar ao lado do pastor. Tá bem, querido ouvinte? Muito obrigada pela sua companhia. O nosso tempo já foi. Esperamos que tenha tirado alguma coisa para a sua vida, para os seus filhos, que é importante obedecer do que sacrificar. Namoro no contexto cristão é sempre melhor. Pastor, obrigada também pela sua presença. Sempre um prazer. Então, como sempre, nós gostamos de terminar com uma oração. Nosso bom e eterno Deus, santificado seja o teu nome. Obrigado por mais um encontro, onde tivemos a oportunidade de abordar a respeito do relacionamento pré-marital, namoro dentro do contexto cristão. Queremos rogar que tua bênção alcance cada um dos solteiros que teve acesso a esta matéria, o alcance de uma forma tal que, influenciado com os teus princípios, saiba acertar e saiba direcionar-se de acordo com a tua vontade. Abençoe o programa Mais Família. Abençoe a Rádio Adventos 93.9. Permaneça conosco de hoje para todo sempre. É o que nós ousamos te suplicar do nome doce por amor de Jesus. Amém. Amém.
preciso mais além guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tomar. A Deus com fé nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Assim Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.